Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso 12º EBM Talks. Esse projeto que começa, acho que a gente faz aniversário aí, esse mês. Ano passado a gente foi a nossa primeira gravação em outubro. E sempre trazendo coisa nova, trazendo gente diferente, pessoas da empresa diferente. Hoje eu volto, no passado, no que a gente gravou ontem eu não estive. Mas eu acho que é isso. Pra vocês não enjoarem da gente, cada vez que mudar, muda um pouquinho. O Marcos está aqui do meu lado, nosso diretor de incorporação. Já participou de um, né, Marcos? Isso, participei de um já. A gente já fez um anterior junto. E eu acho que para comemorar essa 12ª edição, é um cara que eu sempre fui fã, um cara que eu sempre estudei muito, vi da história dele ali muito no começo da Vitacom. Não tenho medo nenhum de falar que é o cara mais disruptivo do mercado imobiliário brasileiro, talvez do mundo. Aí está me falando sobre a Google ali, estudando vocês, tudo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, Alexandre, ao nosso EBM Talks, tá bom? Vamos aprender o máximo, sugar o máximo de conhecimento que você puder passar para a gente. Obrigado, uma admiração incrível aí pela história da IBM, estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, uma cidade espetacular que é Goiânia, cada vez que eu venho para cá, parece que a cidade está diferente, né? Está crescendo, está pujante, lugares legais, restaurantes legais, então é uma honra estar aqui e poder contar um pouquinho da história, do que eu enxergo para o futuro do mercado imobiliário. Vai ser um talk aí muito bacana. Bacana, então. Falando de futuro, acho que você tem a bola de cristal, assim, acho que ali quando você começa a Vitacom, os apartamentos compactos e acho que até microcompactos, não sei nem como é que a gente vai chamar isso, era uma ideia, era algo que muita gente duvidava, provavelmente você deve ter escutado muita gente duvidando do que você vinha trazendo, e hoje a gente olha para trás, isso é uma realidade. Quem não entrou nisso ficou para trás, esse bonde saiu. Qual que é o próximo bonde que você enxerga e que a gente deve pegar? Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. O pessoal perguntava muito, né? Qual é a próxima revolução do mercado imobiliário? E aí, Marcelo, o pessoal fala, qual é a planta, qual que é a fachada, o que é a tipologia que vai ser feita. Tudo isso é importante, tá? Mas é muito, muito mais relevante uma grande revolução digital que está acontecendo no mercado imobiliário. Tá? Então, para o pessoal entender, a mesma revolução que aconteceu no telefone celular, nos computadores, que eram aparelhos que eram analógicos, não faziam nada, e se transformaram em smartphones ou computadores que hoje revolucionaram a indústria, todos os tipos de trabalho. O mercado imobiliário ele está, neste exato momento, passando por uma grande revolução digital. Então, a forma como a gente mora, a forma como os prédios são concebidos, o que ele vai oferecer para as pessoas é completamente diferente daquilo que a gente conhece até hoje. Tá? Para vocês terem uma ideia, então pega um celular, tá? Ele só fazia a ligação. Hoje ele é câmera, calculadora, lugar que a gente compra, vende, se locomove, enfim, ele tem N funcionalidades. O prédio ele está sofrendo exatamente a mesma transformação. Então vai ser um lugar onde a gente lava roupa, onde a gente compra alimento, onde a gente se locomove, onde nós nos relacionamos com os amigos, onde eu trabalho. E aí existe uma grande transformação em todos os aspectos que passam desde a arquitetura, da concepção, do que eu tenho que equipar, do software que tem que estar embarcado, e aí começa essa jornada do que eu acredito para o mercado imobiliário e por que eu fiz essa grande mudança, né, de sair talvez de uma posição de incorporador para agora me associar com os melhores incorporadores, como a IBM, para a gente poder juntos fazer essa grande transformação. Eu acredito que, sempre falei muito isso, assim, que o mercado agente incorporador, tá, assim, é muito medieval, né? A gente constrói da mesma maneira há quanto tempo, a gente lida com clientes há quanto tempo, a gente é um mercado reativo, a gente não inova, né? A gente é reativo às inovações, né? Você falou, saiu o celular, então amanhã eu tinha que colocar uma tomada USB. A gente se adaptava à maneira que o ser humano se interagia, né? Uhum. E agora eu acho que você inverte esse jogo, né? Você começa a trazer revoluções que vão mudar a maneira que a gente usa o apartamento, o escritório, esse tipo de coisa, com novas funções, novas facilidades, nova agilidade, que eu acho que o mundo pede isso, é agilidade, é tempo, né? É tempo. Então é a primeira vez que eu vejo isso sendo invertido. A gente deixa de ser receptivo para começar a ser um pouquinho mais ativo na mudança de dia a dia do morador, do investidor. Aí você vai falar muito mais que eu, porque você sabe mais. Mas vamos entender, né? O pessoal fala que o mercado imobiliário ele é muito conservador. A gente tem que entender o porquê. Né? Primeiro, as empresas do mercado imobiliário geralmente são empresas regionais, menores,
que não tem uma escala para poder investir num pesquisa e desenvolvimento. É muito diferente da indústria automobilística. Então eu vou lá e faço um carro, faço um modelo X, ele vai para o mundo inteiro. Então, A gente não pode fazer protótipo, né? Não dá para E prototipar. é rápido, né, o teste, né? É Você rápido. testa, volta, erra, o nosso teste é longo, né? É longo e não tem condições para fazer, né? Então, por exemplo, o mercado automobilístico tem a Fórmula 1. Então o cara testa lá, surgiram tecnologias como ABS, direção assistida, que fizeram a diferença em toda a indústria automobilística, porque ele tem escala. Então, o primeiro ponto, né, que o mercado imobiliário não tem escala. Depois, o que a gente falou, ele demora muito, o ciclo é muito longo. Então, não dá para fazer grandes invenções, né? Pô, o negócio muda, é muito arriscado. Então, o mercado ele tem um certo receio de poder fazer esse tipo de tomada de risco. E aí, por último, tem uma terceira grande pré-condição, que é tão complexo, né? O mercado imobiliário ele tem que comprar terreno, tem que construir, tem que fazer projeto, tem que vender, tem que financiar. São uma série de atividades. Será que dá para o mercado ainda ter e se preocupar em fazer um software e começar a imaginar? Não dá. Então, o que acontece? Na nossa visão, grandes empresas surgiram, né? Por que só tem uma Microsoft? Por que só tem um Google? Não é por acaso, é porque precisa de uma escala enorme para você ter lá 50 mil programadores, para você investir em pesquisa. E aqui no mercado imobiliário é muito parecido. Não dá para todo mundo querer fazer alguma coisa, porque você não tem escala, não tem a condição, não tem a cultura para fazer isso. E o nosso papel é criar um software que, em parceria com os incorporadores, a gente consiga trazer esse braço do que o incorporador não consegue olhar, que é trazer tecnologia, trazer serviço, olhar para a vida do usuário, trabalhar dados. A gente estava falando um pouco, né? Pô, como é que trabalha dados de forma efetiva? Porra, a gente está conseguindo fazer diferença na vida das pessoas trabalhando dados. E aí é muito legal porque acontece uma grande transformação no mercado, como talvez não aconteceu nos últimos 50, 100, 200 anos, porque a gente está conseguindo trazer o fator escala e o fator tecnologia. E aí começa uma nova era do mercado, né? Eu me arrisco a dizer que a mesma transformação que o telefone celular fez nas nossas vidas, né? Quantas e quantas profissões, que mudou, né? Na nossa relação, na agilidade, na forma de fazer, quantas indústrias foram disruptadas, indústria de GPS, indústria de máquina fotográfica. O mercado imobiliário está exatamente nesse momento. São várias indústrias que vão, por exemplo, começar a vender dentro dos prédios, vão trazer serviço para dentro dos prédios. O prédio tem que começar a ser visto muito mais como um hub de serviço do que simplesmente um lugar para morar, um dormitório, né? Um dormitório apenas. Não é só dormitório. E aí, muita coisa acontece e a gente já vê essa transformação, isso que é o mais legal. E voltando um pouquinho, você falou de dados aí, o mercado imobiliário é um pouquinho, comparado ao varejo, a gente está alguns anos-luz na análise de dados, né? Assim, eu acho que o varejo já faz isso há muito tempo, o varejo entende o cliente muito mais do que a gente e através de dados. Como é que a Housea hoje, como é que a própria Vitacom analisa esses dados, quão importante esses dados são na tomada de decisão. E eu acho que isso é muito importante porque impera ainda muito no nosso mercado imobiliário o eu acho, né? Eu acho isso. E muitos eu acho estão certos, né? Muitos do eu acho estão muito certos, mas como é que você vê essa revolução migrando para o dado? Como é que tomar a decisão do mercado imobiliário tem que ser migrada cada vez mais para dados? Tudo é dados, tá? Então vamos lá, primeiro, isso é uma realidade, mas eu quero voltar, assim, a intuição do empreendedor em qualquer ramo, ela é fundamental. Tá? Nada substitui a vivência, a visão, enxergar o futuro. Então, os dados, eles compõem um cenário para melhor tomada de decisão, que com certeza fazem toda a diferença, mas o conhecimento do empreendedor que você já viu, que você conversa com os seus clientes, isso não é dispensável, ele precisa estar sempre lá. Mas vamos falar um pouquinho de dados, né? Tem um negócio que dados, todo mundo fala, como é que usa essa porra toda, né? Como é que a gente executa, o que faz de diferença? Então, a Vitacom é uma cliente da House, assim como a IBM, então eu vou me ater mais à House, tá? Até para a gente ilustrar. Então, você imagina hoje, a gente tem aí quase 100 mil apartamentos que hoje estão dentro da plataforma da House, são pessoas morando no Brasil inteiro e eles produzem dados. Então, toda vez que a pessoa vai lá, toda hora que ele entra e sai do apartamento, gera um dado.
toda vez que ele conecta na internet, obviamente com toda a questão do LGPD, mas gera dados, né? Quanto tempo ele ficou conectado, quanto ele consumiu de dados, qual foi o comportamento. Toda vez que ele pede um delivery e coloca no armário autônomo, gera um dado do que ele pediu, quanto tempo demorou, etc., que horários. Toda vez que ele usa uma área comum, toda vez que vem uma visita, toda vez que ele toma uma Coca-Cola, uma cerveja, uma água, toda vez que ele usa um carro compartilhado, toda vez que ele lava roupa... Isso toda vez que ele respira, talvez. Ainda não, mas daqui a pouco... E daí você imagina, tá? A gente hoje tem uma equipe toda de cientistas de dados. Cara, eu sou um cara da construção. Meu negócio era engenheiro, arquiteto. Eu nunca imaginei que eu ia estar sentado numa equipe que a maior parte das pessoas é cientista de dados. Mas daí a gente começa a juntar esses dados, né? Pô, o cara usa tanto de área comum de uma área de coworking. Ele consome mais internet em determinado horário. Ele recebe mais visitas em determinado horário. Cara, isso começa a mudar qual que tem que ser o fluxo do prédio, né? Por onde ele entra para tornar mais eficiente. Quantas posições de coworking eu tenho que ter? Qual é o horário de maior tráfego no prédio? Qual que é o horário de pico para eu dimensionar, por exemplo, a velocidade de um elevador? Qual a tipologia que é mais benéfica para aquele usuário, sabendo que ele recebe tantas pessoas por mês, sabendo que ele fica tanto tempo em casa? Aí a gente começa a mudar todo o jogo, tá? Eu sei que produtos eu tenho que colocar no prédio, eu sei quais aqueles que eu tenho que trocar, eu sei o que eu tenho que oferecer, eu sei o que no próximo prédio eu preciso melhorar porque está sendo subutilizado ou muito utilizado e está faltando. Sim. E aí muda todo o jogo, porque daquela intuição, né, daquele achismo, ou até mesmo daquela pesquisa que falava lá com... Sabe, o pessoal entrevistava lá 100 pessoas. Puta, a gente está falando de terabytes, né, um volume e uma precisão absurda. E isso está fazendo muita diferença. Quando a gente começa a plugar dados, a gente melhora a eficiência, por exemplo, de consumo ou de utilização em 4, 5, 10 vezes com facilidade. Você imagina um incorporador que hoje tem posse dos dados, enxerga isso, planejando o próximo prédio. Né? Ele sabe, hoje eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, ele sabe quais os itens que ele tem que colocar nas áreas comuns, qual o dimensionamento de cada um desses itens, pela utilização característica daquele público, daquele bairro. A gente sabe, por exemplo, se ele vai dimensionar um apartamento, um quarto, o quanto agrega de valor se ele for alugar, se ele tiver, por exemplo, um sofá a mais ou se ele tiver uma imagem mais vistosa, o quanto isso agrega de valor no aluguel. E aí ele começa a performar muito melhor que os outros, mas muito melhor, tá? Anos-luz. Então, eu diria que o mundo vai acabar ficando separado entre as pessoas que evoluíram, entenderam que o jogo mudou, né? E tem um filme que é maravilhoso, que chama Moneyball, para quem não assistiu. Você viu? Que é a história de um treinador de beisebol, que ele começa... o pessoal, com Brad Pitt. Com Brad Pitt. Esse mesmo. Ele era mais novo na época e tal. A história é assim, mas o pessoal escolhia jogador meio... não, aquele cara é bom, ficava discutindo 3 horas e era uma briga de quem achava bom e quem não achava. No final era sorte, né? No final era fazer uma boa escolha ou não. Exatamente. E não tinha nenhuma lógica. Exatamente. Ou às vezes era quem gritava mais alto na mesa e conseguia... E ele começou a anotar, a medir o que cada jogador entregava, performava e no que ele era bom. E ele começou a recrutar o time, escolher as posições de acordo com estatística, assim como é o futebol moderno. E aí ele pegou um timeco que não era nada e... O futebol americano é assim há 30, 40 anos. E fez toda a diferença. Né? E hoje qualquer esporte profissional, né, se o pessoal não mede, não sabe no vôlei, no futebol, no futebol americano, se as pessoas não sabem como é que medir os dados, ele não é ninguém, não tem mais espaço. E o mercado, todos os mercados, né, não preciso dizer aí o Google, o Instagram, tal, isso já está consolidado, mas o mercado imobiliário, quem não entender, serve para venda, serve para incorporador, serve para construtor, quem não entender o jogo novo, de entender de dados, de entender que serviços fazem a diferença, que a medição, entender o morar de uma outra maneira, vai ficar para trás. Então, por isso eu tenho muito orgulho, né, de estar aqui hoje e a gente fechando essa parceria, de ter empresas que conseguem entender, olhar para frente, não só para trazer o benefício para o usuário final, que é muito legal, o cara tem um prédio que resolve um monte de coisa na vida dele, mas de estar conseguindo, daqui a pouco, entregar produtos muito mais eficientes, muito mais pensados e que atendem muito melhor aquele usuário. E aí tem outras coisas também muito legais, mas não, deixa vocês perguntarem um pouco. Vai, Marcos, eu já... Senão eu vou dominar aqui. Mas a ideia é ser dominado mesmo. Ninguém... exatamente, a gente aprender, né? Porque a gente também é muito ligado a dados hoje, né? A gente brinca que dentro da empresa, eu acho que isso que gerou até uma sinergia muito bacana com a Housee, já lá é proibido, eu acho.
A gente, assim, hoje, todo produto que a gente vende, a gente faz uma pesquisa pós-venda, falando qual item de lazer te levou a comprar, como foi seu atendimento, isso na hora da entrega e depois 2 anos de uso. E é engraçado como vai mudando as percepções também do cliente e como que a gente vai retroalimentando essa cadeia, né? Então, assim, coisas muito interessantes surgiram, né? Então, a academia, a gente tinha dentro da empresa meio que uma opinião dividida. Às vezes são as pessoas mais jovens que estão pedindo academia porque usam, realmente utilizam. Não, veio na pesquisa, a gente aumentou a academia, com isso a gente consegue agregar valor no produto. Ninguém tava nem aí pra sauna e a gente entregava sauna, sabe? Exatamente. Então, assim... E eu acho que isso que vai fazer com que o mercado realmente da construção civil evolua mais rápido, né? Porque, assim, guardadas as proporções, hoje a IBM lança 12, 15 produtos ano. Então, tem um banco de dados ali de 2 mil clientes, que já é grande. Mas, a partir do momento que eu associo com a House, que tem aí 100 mil clientes, você potencializa o meu desenvolvimento. E é muito bacana, assim, né? A gente falando do mercado imobiliário, é um mercado muito... A gente fala que é um mercado de minhoca, né? É de gente da terra ali. É muito regional. Não, é regional pra caramba. O que dá certo aqui não dá certo em Porto Alegre, que também não dá certo em Salvador, e aí vai. Então, assim, pegar os dados que a House nos entrega com o olhar regional nosso, são infinitas possibilidades, compartilhar, né? Mesmo, o compartilhamento dessas informações é muito bacana. E até, assim, vocês que hoje estão em algumas praças, aí até uma curiosidade mesmo, pessoal. No final das contas, o cliente é o mesmo em todas as praças ou cada cliente é um cliente? Que a gente tem muito no mercado imobiliário. Primeira praça, quando eu e o Marcelo chega, vai sentar com principalmente a equipe comercial, falando, não, aqui o mercado é diferente, o cliente é diferente. Então, assim, qual que é não a opinião da House, agora é ligada a dado. O cliente realmente é diferente ou no final das contas? Cada cidade é um cliente ou no final das contas eles se parecem muito mais do que a gente imagina? Eu vou falar para vocês... O cliente é completamente diferente, tá? Essa é a primeira resposta. Mas você tem alguns comportamentos que eles acontecem de uma forma universal, tá? Que é algumas coisas que, por exemplo, as pessoas menos ligadas à posse, alguns interesses de uso, por exemplo, do carro, então a menor necessidade de vagas de garagem em muitas praças. Então isso são alguns comportamentos universais que é uma transformação social, mas cada cliente tem particularidades muito, muito específicas. Tem uma frase célebre, né, que fala assim, eu acredito em Deus, o resto todo mundo me traga dados, né? Então, eu tenho fé em Deus, o resto... o resto, meu irmão, é tudo com dados. Então, de fato, né, as empresas têm que aprender a ter o dado como drive da sua existência. Aí começando um pouquinho, né, do que eu acredito para o futuro do mercado imobiliário, como cada praça é totalmente diferente. Então, se Porto Alegre não tem churrasqueira a carvão, esquece, não vende apartamento. Tem praças que o prédio não é todo de pastilha, não vende. Tem prédios já escutamos essa também. A face norte é boa, a face norte é ruim. E cada um tem a sua característica ali e você tem que aprender e jogar o jogo. Mas daí o que é legal, né? O que a gente entendeu? Voltando para explicar um pouquinho o que a House faz, você imagina que cada prédio ele é um hardware, digamos que ele é um iPhone, tá? Então, o seu celular é totalmente diferente do Márcio. Cada um tem uma tela de aplicativos que, de acordo com o que usa da sua preferência, o prédio é exatamente a mesma coisa. Cada prédio vai ter um set de serviço, produto, de acordo com a sua característica. Então, um prédio que é mais voltado para a família é diferente de um prédio de um dormitório focado em solteiro. O hardware é zero engessado, assim. Zero. Então, hoje, por exemplo, a gente tem quase 250 parceiros, que vai desde uma Magalu, de uma BMW, de uma Unilever e de uma Ambev para vender bebidas. E cada prédio escolhe aquelas soluções que se adequam melhor ao morador, à cidade, à necessidade. Tá. Então, a necessidade de um lugar que tem praia, vamos pegar Recife, é completamente diferente de São Paulo, que é diferente de Goiânia. E daí um prédio de família é diferente de um prédio de solteiros, né? As necessidades, os produtos são completamente diferentes. Um prédio econômico, ele tem também uma característica de ter produtos mais acessíveis. Então, por exemplo, a marca do carro compartilhado é diferente da marca de um prédio de alto padrão. E aí a gente vai adaptando, a gente vai customizando o set de produtos daquele produto. Então, cada prédio ele tem uma configuração completamente diferente e customizável. E o que é mais legal, galera, é que isso é atualizado no tempo. Então, hoje, digamos, o prédio hoje, né, um prédio que eu entrego, digamos, em 2023, é um prédio de 2023. Ele permanece aquilo ali. Daqui 10 anos ele está velho. Quando a gente fala hoje de um prédio que tem um sistema, um software embarcado,
assim como eu atualizo os aplicativos do meu telefone, aquele prédio ele vai estar sempre sendo atualizado. Então, amanhã surgiu uma nova empresa que presta determinado serviço, ou surgiu uma nova tecnologia. Aquele prédio ele recebe um upgrade, ele recebe uma atualização e ele nunca fica velho. Tá. Então, se hoje a gente tem carro a gasolina, certo? Amanhã, grande parte dos carros vão ser carros elétricos ou talvez até outra matriz, digamos, hidrogênio. Aquele prédio ele vai receber a nova solução já que de fábrica. Então, quem compra um prédio que tem um sistema embarcado, ele está comprando algo que ele nunca vai ficar antigo. E isso muda muito o jogo, né? Porque você acaba desvalorizando muito aquilo que é do passado. Sim. É como se você estivesse comprando um telefone Nokia antigo ali que não faz nada, ou eu estou comprando um iPhone 15 que me permite ter uma série de soluções. Né, também, que vai muito isso muda muito o jogo. Então, eu estou vendo várias coisas assim acontecerem ao mesmo tempo, numa escala nacional, e eu acredito muito nessa transformação. Eu vejo que as pessoas já estão entendendo o jogo, já estão valorizando, o corretor que entende como vender, o cliente, o investidor que também começa a sacar que existe uma nova geração, né, de produtos imobiliários vindo e empresas que entendem que precisam ter essa atualização. Aí você começa a dividir o mundo, né? Quase que aquelas empresas que sucumbiram ali, Blockbusters e Kodaks, e as empresas que viraram gigantes, né? Google, Microsoft, que dominaram o mundo porque enxergaram uma nova tendência, uma nova tecnologia, e é isso que está acontecendo no mercado imobiliário hoje. O quanto você acha desse caminho aí, ser percorrido, onde que a gente está? Essa, acho que, sei lá, essa pergunta. Muito no comecinho, Marcelo. Muito. As pessoas são pioneiras. E o que é legal, né? As inovações, elas acontecem de uma forma única e isolada, né? Então, para acontecer um Uber, primeiro teve que vir o telefone celular, porque isso não funcionaria. Depois teve que vir a conexão, né? Se não tivesse a operadora com dados, aquilo ali não ia funcionar. Daí as pessoas tiveram que ter a cultura de entrar no carro de um estranho. Daí as pessoas, surgiu uma nova profissão, né? O cara, tinha todas as profissões, o cara virou motorista de Uber, tudo isso aconteceu de uma forma simultânea, não foi uma única inovação. E aqui quando a gente vê, né, essa transformação, ela passa pelo usuário, passa pela tecnologia, pelos incorporadores, pelos corretores, pela indústria. Então quando a gente começou, tinha um operador de carro compartilhado, tinha um operador de mercado autônomo, um operador de lavanderia. Hoje tem 50 de cada, todas as montadoras tem uma solução de carro compartilhado. Todas as grandes marcas de mercado têm um mercado que está sendo autônomo dentro do prédio. A tecnologia evoluiu, o sistema de pagamento, a cabeça das pessoas, né? Hoje tem muito que a gente chama de trust market, né? Que é aquele ali que você pega a mercadoria e você paga na confiança. Né? Ninguém está lá para te cobrar, tá? Você pega você mesmo que passa. Por curiosidade, qual que é o percentual de roubo ali da House hoje? É que deve ter, né? É baixíssimo. Eu vou te falar, isso é interessante, quando você vai para a Suíça, você joga papel no chão? Não, né? Você vê a rua limpa, né? Quando você vai para a Flórida ali, né? O pessoal vai muito para a Flórida. Você respeita a faixa de pedestre, rotatória, sinal de stop. Sim. Então, é um pouco o ambiente faz o respeito. Então, quando a gente entra num ambiente, né, num prédio, que as pessoas respeitam, né, tanto o mercado honesto, quanto os itens ali que eu sei que o próximo vai usar, acontece uma mágica que é impressionante. Todo mundo começa a respeitar. Porque eu sei que o meu vizinho, eu sei porque se eu não pagar, vai prejudicar toda a comunidade. Vai aumentar o preço, né? E aí, óbvio que tem uma câmera também, né? Não vou... Lógico, Mas assim, em geral, tá? As pessoas... É irrisório, a taxa de... É irrisório. As pessoas começam a respeitar porque o ambiente respeita, né? Esse é a teoria da vidraça quebrada, né? Que o metrô usa. Que ele fala assim, se todo mundo conserva, né? Você vê que o metrô ele é muito limpo, né? Ele é geralmente tudo muito bem conservado, tal, porque eles fazem questão. Se tem uma coisinha quebrada, eles consertam. Se tem uma sujeirinha, eles arrumam. E quando a pessoa vê que tá tudo arrumado, limpo, etc. Não vai ser ela que vai. Não vai ser ela e todo mundo respeita os funcionários, os usuários. Sim. E aí a mágica acontece. E no ambiente prédio é muito parecido. Né, as pessoas começam a respeitar, e acho que isso é um belo modelo para servir de exemplo para a sociedade como um todo, né? Quando todo mundo respeita, né, todo mundo pensa no próximo, acontece uma mágica que todo mundo sai beneficiado. Isso é incrível. Tudo funciona, né, no final das contas. Ale, uma perguntinha que eu faço para quase todo mundo aqui, assim, grande parte da nossa audiência é gente do comercial do mercado imobiliário, corretor, gerentes, donos de imobiliária. Eu faço essa perguntinha para todo mundo desde que ele já não seja corretor. Tira aí a camiseta House, agora o Ale vai
abrir uma imobiliária, o Ale vai vender apartamentos. Como é que seria essa imobiliária? Excelente pergunta. Então, algumas visões, né? Eu estava até brincando aqui que hoje o jogo se ganha no digital. Então, essa é a primeira coisa. As empresas que ainda não entraram no digital precisam. Não é mais uma questão de opção. É necessário você ter presença, não só no software, na forma como você organiza, mas, né, ter a presença de redes sociais, de levar conteúdo, de se comunicar com o teu usuário. É onde as pessoas hoje orbitam, se informam, se relacionam. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente vê uma transformação muito forte da pessoa jurídica para a pessoa física, né? Então, a relevância hoje está cada vez mais na pessoa que se comunica, né? No corretor e na forma como ele se relaciona com o investidor. Então, a imobiliária, ela dá uma camada de confiança, de sistemas, de credibilidade, de apoio, mas é muito importante entender, né, que a pessoa do corretor, assim como um bom médico, um bom advogado, ela passa a ter um fator primordial no que está acontecendo. E o outro é ser atualizado, porque se você não entender o que está se passando na cabeça das pessoas, né, se ela quer menos ou mais espaço, se a vaga é fundamental, se as pessoas hoje fazem questão de comprar e tomar um endividamento, ou ela vai preferir alugar, talvez, o que um investidor busca, o que a tecnologia agrega, qual o produto que vai ser valorizado no futuro. E isso a gente tem que estudar, né? Não basta hoje ser um bom cara que faz trading, né? Que é comercial. Sim. Hoje o conhecimento é muito importante. Também não adianta nada cair um monte de lead lá para você se você não sabe lidar com valor, ele. Lidar com esse lead. Para mim é muito simples, tá? O corretor de imóveis, a imobiliária, para mim é exatamente igual um bom escritório de advocacia a um bom médico. Então você vai pela competência, você escolhe o médico, você escolhe o seu advogado ou o teu arquiteto, pela competência, pelo que ele conhece, pelo que ele representa. Sim. Não é mais que cai um lead ali só porque tinha uma plaquinha, ou não seja importante a captação, mas a escolha do profissional do mercado imobiliário está muito ligada ao que ele vai te oferecer, né? Ele vai te trazer o melhor produto, vai te negociar melhor, vai te dar boas recomendações, vai facilitar a tua vida jurídica, contratual e por aí vai. E isso tem um nome que se chama reputação, né? Isso é muito importante. Tá, bacana. E aí, Marcos? Eu acho que... Sua vez. Acho que nesse sentido, assim, de corretor, né, de imobiliárias, até trazer uma pergunta, que aí vocês têm interface com vários, né, assim, tem várias incorporadoras e tudo mais, assim. Hoje, vocês entendem que os corretores, as imobiliárias que estão dando suporte para o mercado estão conseguindo acompanhar essa mudança? Então, assim, eles estão puxando a carroça, vamos falar, e está puxando o bonde, ou eles estão sendo puxados, né? Eu acho que olhando aí nacionalmente. Cara, tem gente muito boa. Eu dividiria, acho que em dois grupos, tá? Tem uns que são restritivos, ou eles, quando vem a inovação, quando a coisa mudou, isso aqui não vai chegar, não me interessa. E tem o pessoal que é ávido para poder participar desse novo jogo, que se interessa, vai em eventos, estuda, vai na internet. E aí começa já a ter um grande distanciamento. Tô falando do Brasil todo, tá? Do norte a sul. A gente hoje está em 125 cidades, então de Manaus a Porto Alegre a gente vê os dois tipos de players. Mas, em geral, existe uma abertura muito grande, uma sede, até por necessidade, né, dessa atualização, desse movimento. E eu sou muito otimista. Eu acho que as imobiliárias têm uma tendência a cada vez mais agregar valor. Existem, assim como algumas coisas acabam não tendo mais serventia, né, no mundo atual, você tem uma outra série de itens que começam a aparecer. Tá? Falando um pouquinho no caso da House, a gente vê várias imobiliárias que passam a ser administradoras de apartamentos House no Brasil inteiro, e elas têm uma nova atribuição, né? Então, esse negócio da moradia flexível, eles passam a ser administradores, eles começam a ter uma renda adicional. Então, da mesma forma que algumas portas se fecham, algumas se abrem, e aí também você abre novas oportunidades. Assim, hoje, a loja, provavelmente que mais vende hoje, não é aquela que está na melhor avenida com a melhor placa, é aquela que melhor vende no Mercado Livre. Exato. Né? Verdade, então, sim. A competência dela é como é que ela vira muito boa no Mercado Livre, expor mercadoria, como ela descreve, a foto que ela põe. E no mercado imobiliário começa a ter algo muito similar. Né? A competência não é mais estar na melhor avenida e ter plaquinha, talvez é estar no mercado digital, aprender o que rolou nesse novo momento e se atualizar. Mas eu sou otimista, eu vejo uma transformação muito positiva nas imobiliárias e eu acho que tem espaço para crescer e ganhar mercado. Você pega, não num passado muito distante, né? Eu comprava um apartamento, um quarto de investidor,
a imobiliária só me oferecia o apartamento e ganhava a comissão dela, tá tudo bem. Passou-se um pouquinho de tempo, eu compro aqui de mim um quarto, que eu vou fazer a sua gestão de um contrato anual, um contrato bom, não sei o quê. Já tem muitos parceiros que hoje ele vende o apartamento, já oferece aquela solução da diária, que dá mais rentabilidade, do Airbnb, aquele negócio. Você vê como é que a coisa anda rápido, né? É uma solução completa, né? Porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui, eu acho que concentra bem numa palavra, vem muito na cabeça, que é usabilidade, né? Eu acho que hoje você quer que resolva a sua vida. Acho que a gente está muito acostumado nesse sentido. Então, muito hora que a gente foi para a hora de falar produto, então a plataforma que tem carro, tem mercado, que resolve ali minha vida. Eu acho que imobiliárias boas que estão se solidificando estão indo nesse sentido. Então é a mesma imobiliária que você procura na hora de comprar imóvel, na hora de colocar para alocar, na hora de uma rentabilidade. Então, assim, é resolver o meu problema, que eu acho que liga muito, assim, no mercado americano, muda um pouco para o nosso mercado, que é aquele corretor para a vida inteira, né? Corretor para a vida inteira. Então, assim, eu quero local, eu quero um imóvel para o meu filho, é um consultor. Vai muito em conta do que você falou, é um médico ali, às vezes, que acompanha a família. É o médico da família. Exato. Exato. A gente não tem essa cultura ainda do broker de família, assim, né? A gente não... Vai chegar, eu acho. Tá mudando, eu acho que vai chegar. Você sabe uma coisa que também que é muito nítida? Existia uma cultura, até um tempo atrás, que é aquilo lá, eu quero fazer sozinho, né? Então, eu quero ir lá comprar o piso, instalar piso, fazer aquele negócio de do it yourself. E mudou muito. Agora as pessoas, o que elas mais valorizam é o tempo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem vida familiar, tem vida comunitária. Cara, tudo que dá trabalho, que o cara tem que perder o fim de semana e gastar mais dinheiro. Terceirizado agora. Faz por mim, cara. Resolve minha vida, me dá mais tempo. E eu vejo... E por isso que as empresas que hoje mais prosperam são aquelas que resolvem problemas e geram mais tempo e facilidade para as pessoas. Né? Desde o mercado que ela vai, pedir delivery, usar as soluções de internet que tornam a vida mais eficiente. E, de novo, a gente tem que estar muito atento, o mercado imobiliário também, o corretor que resolve a vida do cara, tirar a burocracia, facilitar a vida dele, não fazer o cara visitar 80 imóveis, sendo que daria para visitar só 8. É esse tipo de coisa que vai ser mais valorizado. E, Ale, falando um pouquinho, acho, da parceria nossa aqui, porque a gente está falando de muito dado, muita coisa, mas vamos ali para o mundo real, quanto se mexe no bolso, assim. Provavelmente você já pegou alguns prédios que não eram house e você começou a operar no meio do caminho ali, né? O quanto isso melhorou no bolso do investidor, no bolso do cliente. Eu acho que, no final das contas, é isso que a gente quer saber, né? Assim, o quanto que a House hoje realmente agrega de dinheiro no bolso do investidor. É isso que conta, assim. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de locação, um prédio que hoje tem um sistema da House embarcado, a gente fala de 50% em média a mais de rentabilidade, tá? No bolso. Que se esse mesmo prédio não tivesse... Exato. Se estivesse no mercado tradicional, não tivesse embarcado, em média, a gente entrega 50% a mais de rentabilidade. Então, se o cara tem hoje, se ele ganhar, digamos, 8%, ele vai ganhar 12%. É muita diferença, tá? É muito absurdo, cara. É um absurdo. Fora a dor de cabeça, né? O custo não mensurável, né? Exatamente. Fora o subjetivo ali, que é o Dorflex, ele para de comprar, a Neosaldina que ele para de comprar. Puta, dá um trabalho, cara. Administrar sozinho, ainda mais quando a gente fala de moradia flexível, o cara liga, não consegui entrar, me tranquei do lado de fora. Tem umas coisas dessas, né? Não, deve dá ter um muito, trabalho né? maluco. Então, e a gente tem um time enorme, um sistema que resolve tudo isso. Quando a gente fala da venda, tá? Da venda do prédio, quando a gente tem hoje o sistema embarcado, tá? Num lançamento, a gente tem dois efeitos. Um, que a gente acelera as vendas do projeto, porque ele gera diferenciais, as pessoas, o que é isso? Meu prédio tem cerveja gelada o tempo inteiro e tem eletrodoméstico, não preciso comprar nada, então tem carro compartilhado, quer dizer que fim de semana eu vou poder dar uma volta de carro conversível. Então isso traz uma atratividade, a gente tem uma aceleração muito forte, tá? Que em média chega a 35% de vendas mais rápidas do que de um prédio tradicional. Então, se a gente pegar as médias de mercado, produtos muito similares em João Pessoa, no mesmo quarteirão Curitiba, ali, ele acelera pelo fato de ele ter o diferencial. E aí também tem um interesse maior das pessoas que acabam conferindo mais liquidez, mais diferencial quando o prédio está pronto. Então, existe um efeito não só na melhoria da vida de quem mora, né, que isso é muito importante, mas quando a gente fala de diferenciação para alocar, aumento de rentabilidade, liquidez na hora de vender e atração na hora de trazer algo novo para o mercado, isso gera muita diferença. Então, é um efeito, digamos, agregado, né? O nosso foco é melhorar a vida do morador,
mas é óbvio que ele acaba impactando nas diversas frentes. Já temos casos de recorrência por serviço? Assim, só compro se tiver house lá, já tem. Puta, então tem algumas praças, vou pegar Florianópolis, que a gente já está há muito tempo, tá? Goiânia a gente está recente, vocês são muito pioneiros aqui. Quando a gente fala em Florianópolis, a gente está há muito tempo, a gente tem vários relatos, né, porque as imobiliárias vendem de vários produtos de vários incorporadores. A gente já tem vários relatos que o cliente chega, pô, mas esse aqui tem house, ou ele entra num plantão e fala, esse aqui tem house, fala, não, se não tem, eu não quero. Então a gente já tem muitos relatos que o pessoal já enxergou o valor e já começa a ser um fator não é nem de decisório, né, de desempate. É um fator decisório classificatório. Classificatório. Ele nem classifica. Ele vai comprar um house, agora qual vai ser? Aí... Ele quer que tenha, né? Então, mais ou menos quando você vai comprar um carro hoje, você fala, pô, você compra um carro que não tem um central multimídia ali, pô, é bem impensável, né? Acho que ninguém quer hoje. Então, ele é meio classificado. Pô, o carro não tem, cara, meio não funciona. E aqui é um fator que ele é tão importante, né, no processo de decisão do cara que já experimentou e já conheceu. E aí o corretor começa a entender esse jogo também, e ele só quer começar a vender os produtos que tem embarcado, porque ele sente a facilidade, ele joga no argumento, ele consegue explicar para o cliente quais são as vantagens. Para o investidor nem se fala, isso é muito fácil de enxergar, né? Porque não vai ter trabalho, vai trazer mais rentabilidade, vai trazer operação, manutenção, o cara vai enxergar o desempenho num dashboard, no celular dele no fim do dia, esse é muito fácil. Agora, um morador que vai contar com serviço, vai ganhar tempo, o prédio vai ser digital, esse ainda não é todo mundo que entendeu, mas quem já entendeu como joga esse jogo tá nadando de braçada. Não, e se for pensar que se a gente estivesse tendo esse papo aqui há 10, 15 anos atrás, a gente entraria num plantão de imobiliário e falar assim, não, agora o que vai ser fator de decisão de compra vai ser um serviço agregado ou não. O cara ia te xingar, né? Falou, não, amigo, aqui é localização, aqui é metro quadrado, é o piso do apartamento. Como é que o Bloomer tem uma frase que eu acho muito bacana, que é assim, o mercado imobiliário ele é rápido, mas ele é devagar, né? Mas tem vezes que a gente está perdendo tão devagar que a gente acha que a gente está ganhando. Então, assim, quem não está antenado, quem não se liga para isso, quem não está atento ali, achando que aquele mercado imobiliário é localização, cara, ele está perdendo tão devagar que ele tá perdendo tão devagar que ele acha que ele está ganhando. Percebe, né? Ele acha que ele está ganhando. Agora, eu estou ficando acostumado com esse jogo. Quando eu comecei a falar dos apartamentos compactos, né? Assim, começou... Primeiro, as imobiliárias não queriam vender meu apartamento. Falaram, sabe o que elas me falavam, cara? Falaram assim, isso aqui é apartamento de gente pobre e tal. Não combina com a minha marca de imobiliário. Você escutou isso? Porra. Das maiores. O cliente dele não tem perfil do seu produto. Não tem perfil. Né? O banco fala, não vou financiar porque esse produto, o cara não tem renda. Isso aqui é uma kitnet. E, cara, o que eu imaginava era assim, era um produto menor, que ele é mais prático, é mais descolado, vamos dizer assim, para um cara que mora numa cidade, que ele quer praticidade, independente se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro, o cara quer por estilo de vida, porque por outras questões, não tem nada a ver com poder aquisitivo. O padrão do empreendimento. Não tem nada a ver com o padrão do empreendimento. E é uma opção, um estilo de vida e uma proposta nova para a sociedade. E aí, dentro dessa quebra de paradigma, né, a pessoa só começou a entender isso depois do 25º prédio. No começo foi muito difícil, a resistência do mercado. Eu ia fazer palestra, né, para falar desses compactos. Os caras tudo olhavam torto, né? Isso aí não vai vender magia, cara. Eu escutei, olha, eu tinha alguns eventos de Secov e tal. Imagina que em Goiânia ou em outras cidades, tirando São Paulo, imagina se alguém um dia vai querer comprar um estúdio em alguma cidade dessas. Cara, eu tenho gravado isso. Nossa, tinha gravado, cara. Eu lembro, eu tenho uma que me marcou muito, que eu fui fazer uma palestra no Conecta, né? No Conecta Mob, sim. E, eu tava começando ainda, tal. E eu falei dos compactos, que eu achei que a sociedade, que tinha uma questão aí de praticidade, que a gente poderia compartilhar as áreas comuns, etc. E daí eu fiz a palestra, assim, e tal. E daí eu lembro que na hora que eu tava saindo, eu até contei esse ano, que eu tava saindo do palco, um senhorzinho me parou e falou, rapaz, deixa eu te contar isso aí, não vai dar certo, não. Pode sair, acho que era o primeiro ano da Vitacom na época. Melhor mudar logo. Muda esse mercado aí, que isso aí não vai pra frente, não. Me marcou, né? Falei, eu contei, né? Expliquei, o cara tem esse paradigma, esse estigma, né? Tão enraigado que não vai mudar. Então, cara, virou meio que acho que até algo normal na minha vida. Então, hoje marca aqui, a gente está em 2023. Sim. A gente está falando dessa tecnologia que vai embarcar o prédio, que vai mudar. Muita gente vai falar que esse cara é louco, nada a ver.
Imagina. Metro quadrado só. É, O prédio é metro quadrado. Em Goiânia, né? É. Pá, isso aí, São Paulo pode ser. Né? Goiânia é tijolo. Nós não estamos em Singapura, né? É desses papos, assim. Você perguntou que fase que a gente tá, né? Então, para mim, é muito nesse comecinho da tendência, tá? Então, poucas empresas e pessoas e corretores imobiliários mais antenados começam a já entender que existe algo novo acontecendo. Vamos pegar esse podcast aqui e reprisar ele daqui 2 anos, tá? Vamos ver a transformação. Vamos ver a transformação e o quanto isso vai estar consolidado e o quanto vai ser já quase que um default, tá? Acho que essa comparação, né, do carro, né, que, pô, quando tinha central multimídia, legalzinho, tal, mas, pô, não sei se eu preciso, tal. Pô, hoje, luxo, né? Hoje é indispensável, é fator classificatório, adorei esse cara, é classificatório. O carro que não tem uma central multimídia boa, não tem uma tela legal, porra, esquece, o cara não compra. Talvez a primeira coisa que o cara vai olhar no carro. Espero que daqui 2 anos, quando a gente rever isso aqui, a gente esteja olhando para trás e não para frente, né? Assim, eu acho que a IBM, tomara que eu esteja ali junto com você, surfando junto. Mas olha a gente aposta nisso. Mas olha que legal, né? Quando algumas tendências começam, então quando começou, por exemplo, a fotografia digital, tá? Então, algumas empresas começaram a acompanhar, né? Começaram a produzir câmeras digitais, em vez de fazer revelação, aquela foto de filme, começou a atualizar a loja para ter algo muito mais atrelado a acessórios do digital, prosperaram. As outras saíram do jogo, acabou. Né? A locadora de vídeo. Pô, quem não teve uma atitude de transformação, de entender que iria para o streaming, acabou ficando para trás. Então, acho que são esses movimentos, né, das empresas que conseguem enxergar as transformações em diversas indústrias, são aquelas que prosperam. De novo, acho que a gente está num momento daquele turning point, né? O tipping point, tem várias denominações, mas daquele modelo de transformação. Então ainda começa muito pequenininho, poucas pessoas se atentam, começam a enxergar, só que em algum momento isso aqui vira o padrão e quem não estava, quem não enxergou, quem era reticente ou restritivo, acaba perdendo totalmente. Não dá para buscar mais o resultado. Não dá mais para buscar. Não dá. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que a gente está bem num momento, a gente sempre foi empurrado, né? É uma coisa assim, veio o smartphone e a gente demorou 5 anos para colocar uma tomada USB, né? Eu acho que pela primeira vez, talvez um pouco ligado à pandemia, eu acho que é meio clichê falar isso, né? O mercado pré e pós-pandemia, mas eu acho que pela primeira vez a gente está empurrando. Então a gente está exigindo o mercado imobiliário. Então assim, eu quero que você, mercado, venha para dentro do meu prédio. Você, marca, venha para dentro do meu prédio. Então pela primeira vez a gente está exigindo isso mesmo e quem está ficando ali no comodismo, às vezes não vai dar tempo de retroagir, né? E eu até perguntando para você também, que muito ligado a dados, mesma pergunta clichê, mas eu acho que cabe muito aqui, né? Assim, o quanto que a pandemia acelerou esse processo, né? Porque realmente a gente tem, a gente fala em produtação, mudou totalmente, um pré e pós-pandemia. Agora, em usabilidade, eu acho que... Deixa eu te contar, você acha que a pandemia impactou talvez a tua empresa? Eu abri a empresa 6 meses antes de começar a pandemia. Então, exato. Então, pô, a gente meio que é uma empresa fruto, né, da geração pandemia. Mas eu vou te falar, o nosso modelo foi muito, no começo, impactou de uma forma que eu falei, não sei se eu vou conseguir passar a arrebentação, né? Se eu vou sobreviver. O que a gente fazia na época veio quase a zero, não tinha mais turismo corporativo, não tinha nada. Exato. E aí a gente entendeu, né, que o negócio poderia ir muito além. A gente só estava em São Paulo, a empresa vai fazer 4 anos, então a gente só estava em São Paulo, era uma empresa pequenininha. E aí, saído de uma pandemia, né, para falar o quanto impactou, hoje a gente está em 125 cidades, com os melhores incorporadores do Brasil, fazendo essa transformação, com mais de 250 empresas e crescendo. Então, impactou demais, né? Abriu a nossa mente, ela transformou a empresa, né, de uma empresa que estava muito focada em fazer a gestão de apartamentos, virou aí um grande software que embarca os prédios em parceria com os grandes incorporadores e as grandes marcas. Então, foi uma transformação gigantesca, que não aconteceu de forma planejada, mas aí acho que como tudo no mundo, né, tem situações que acabam, dependendo da visão do empreendedor, de como ele enxerga, né, entre o copo cheio e o copo vazio, ou se ele entende aquilo como oportunidade. No nosso caso, acabou sendo um grande acelerador e, graças a Deus, também impactando aí todo o mercado. E o que é mais legal, cara, que é um mercado que a gente faz isso totalmente em parceria. A House não executa nada, ela não administra prédio, ela não faz venda, ela não constrói, ela simplesmente se associa, ela não entende nada de carro compartilhando, não entende nada de disco, de
freio, Nada não de... entendo de molho de tomate de mercado, pô, não é meu play. Mas aí a gente se associa, pô, com as melhores empresas de vendas, as melhores administradoras, os melhores incorporadores e construtores, o melhor cara de carro compartilhado, a melhor adega do mundo, e aí a mágica acontece de estar todo mundo integrado, né? De ser aí quem permite que esse ecossistema, esse negócio funcione de uma forma totalmente agregada. E aí é muito legal ver o efeito final da vida dos moradores. Ale, eu acho que para fechar aqui o papo tá bom demais, mas acho que a gente não tem... A gente não consegue prender ninguém mais do que 1 hora aqui, né? Tô falando assim, eu acho que esse é o tamanho correto para um podcast de mercado imobiliário, não muito mais que 1 hora. Até brinca assim, a gente não é o Faustão da vida que consegue parar ninguém 3 horas no domingo à tarde, né? Exatamente. O que você espera dessa parceria Housee, EBM? Como é que você enxerga isso aí daqui para frente, né? Porque agora já namoramos muito, agora vamos casar, né? Cara, para mim é um prazer. A gente, obviamente, começou a entrar com grandes incorporadores e para a gente ter o incorporador grande acreditando, né? Olhando também nesse futuro, eu acho que mostra o quanto é real, né? O quanto esse sonho é promissor. Empresas que acreditam que vão ser essas empresas que vão surfar, que vão fazer a diferença. Eu enxergo aí como uma oportunidade incrível, não só Centro-Oeste, né? Vocês estão muito diversificados, então é uma forma também da gente ir para outros lugares. E eu espero que vocês, como os melhores produtores de hardware, de entender de incorporação, produto, vendas, atendimento ao cliente, etc., e a gente plugando as soluções, o céu é o limite. Né? A gente poder trazer mais escala, mais qualidade, mais padronização, uma melhor usabilidade do usuário final. E eu acho que o futuro é muito promissor e a gente vai abrir uma distância muito, mas muito grande da concorrência, daquela turma que vai ficar para trás, né? Então, a ponto do cara falar, vou comprar um prédio analógico que não se atualiza no tempo, que não tem serviço, que não tem dado, que foi feito de uma forma muito mais precisa. Puta, eu vou comprar um prédio que está vendo o futuro, que vai me dar mais rentabilidade, vai melhorar a vida do usuário, vai ser atualizado no tempo, vai valorizar, vai ter liquidez. Começa a ter uma separação muito grande, né? Um abismo. É um abismo. Eu adorei a palavra abismo também. São duas que eu aprendi hoje, cara. O abismo e o fator classificatório. Eu vou anotar aqui nós vamos cobrar no meu caderninho. Se você sair em outro podcast, cara, mas pode citar a gente. Mas é em parceria. Eu tô aqui, tô aprendendo com o produto de vocês, com a filosofia, com o grupo. Tudo no fim são pessoas também. Dá para ver a energia da galera, pô, todo mundo unido. Isso é do cacete. Então, para mim é um prazer estar aqui. A gente vai fazer muita coisa junto, descobrir novos mercados, descobrir novas soluções, criar soluções exclusivas, trazer empresas exclusivas e tudo isso em prol aí no final a gente está trabalhando pelo cliente, pelo morador e o fruto do nosso trabalho é o reconhecimento disso. Eu acho que são 2 clientes que vão beneficiar muito, né? Falando do lado da incorporadora, que é nosso primeiro cliente, que é o corretor. Acho que pode esperar aí produtos inovadores, né, mesmo, e o cliente final, que Parcial, é muito fácil vender, cara. A hora que o corretor, isso tem um fator, muita gente aqui, acho que é muita galera do mercado de vendas, né? Sim. Aqui eu acho que 80%. Vamos tirar um short aqui para fazer a propaganda do podcast, para o cara entender, mas assim, o corretor que aprende a usar o argumento da House junto com a IBM vende pra cacete. Não tem, porque assim, cara, ele começa a trazer os benefícios. Porra, eu tenho aqui cerveja da Ambev, puta, eu tenho a lavanderia da Omo, eu tenho o carro da BMW que vai estar aqui à disposição. E ele começa a gerar, né, teasers e criar diferenças pro morador, pro comprador, seja ele um investidor ou um morador final. Cara, que é muita diferença, sabe? É muito argumento. Então, de novo, e daí tem as vantagens, né, de mais rentabilidade e tal, mas o corretor que sabe usar os argumentos nas redes sociais, no WhatsApp, na oferta, cara, ele vende muito mais fácil, ele cria um diferencial do mercado, assim como a gente está falando do diferencial do produto, o corretor também fica diferenciado. E aí tem um outro fator que a gente origina lead do Brasil inteiro, tá? Então eu sei que aqui Goiânia pega uma macro região, né? A galera do agro chega até Brasília, Nápoles, tem várias cidades que compram Goiânia. Vocês vão ver como começa a aparecer lead de fora, como amplia o círculo, né, de influência aumenta demais. Então, corretores vão aprender a usar a House para vender, que vende muito. Eu coloco essa aqui primeiro no podcast, porque daí a galera vai ouvir inteiro para entender por que vai vender mais. Daqui 2 anos a gente desenterra esse podcast. Primeiro os corretores venderam muito e depois a nossa previsão do futuro ali. É isso aí. Todo mundo muito feliz, né? Marcos, despede aí. Isso aqui vai estar nos próximos aí. Despeça, Marcos. Dê seu tchau para a turma. Eu acho que primeiro agradecer a todo mundo que acompanhou até o final.
Então fica o compromisso, né? Daqui 2 anos a gente repetir esse podcast, com certeza com equipe de venda com grana no bolso, nós aí crescendo muito mais nessa parceria e clientes muito felizes, né? Então, até mais, até o próximo EBM Talks. Ale, meu muito obrigado, em nome da IBM. Pegou na mão, estamos namorando, agora vamos casar. Acho que não tem negócio bom com gente ruim, tá? E isso aqui não é o caso. Acho que a IBM House tem uma sinergia gigante. São pessoas que vão gerar valor, gerar dinheiro e, acima de tudo, com muita ética, com muito trabalho duro. Por isso que eu te agradeço. Ter pessoas como você, como parceiros nossos, é imensurável o tamanho disso, tá? Uma referência de disrupção estando com a gente é um mundo perfeito, tá? Então, pode esperar da IBM o melhor, muito trabalho duro, muita ética, muito compromisso e muito obrigado. Daqui 2 anos a gente se vê aqui nesse podcast para saber se Marcelo, eu queria convidar a galera que quer entender melhor, quando tiver numa cidade que tem house, ou vier para São Paulo, vem lá conhecer para entender o que rola, né? Para ver lá as coisas funcionando e tal, faz toda a diferença. Eu que agradeço pela confiança, por vocês acreditarem no futuro, e eu tenho certeza que a gente vai disruptar esse mercado todo. Valeu. Valeu, turma. Muito obrigado aí. Vamos pro 13º episódio. Obrigado. Tchau, tchau.